Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma ação em reação, dia 28 de julho, sexta-feira de 2017. Tempo bonito aqui na Baixada Santista, para você que está vendo o programa de fora de Santos, fora da Baixada Santista. O dia está ensolarado, um sol bonito aqui, né? Uma praia maravilhosa, né? Embora um friozinho assim leve, mas no fim de tarde, mas um sol maravilhoso hoje. Temos vários assuntos aqui. DEI que impede embarque de 100 quilos de cocaína para a Alemanha. Estavam em container de café. A cocaína indo junto com o café. Baixada pretende criar 410 leitos até dezembro, 65 UTIs e 349 leitos de internação, totalizando os 410 leitos. Empresa Jet Set enganava as pessoas que precisam de emprego, estelionatários ofereciam emprego, a pessoa ia lá, pedia para a pessoa fazer um curso de qualificação de R$ 360 e depois a pessoa não via emprego nenhum, só pagava o curso. A questão, as pessoas pegam a parte mais pobre da população, o cara que está precisando de emprego, está desempregado, e na história que o cara em R$ 360, absurdo, né? Santos entra com uma ação para que o jogo contra o Flamengo seja cancelado. Isso porque o árbitro Voaden foi ajudado. Ele marcou um pênalti, depois ele desmarca o pênalti pela ajuda do quarto árbitro, que teve ajuda, segundo o Santos Futebol Clube, da televisão. O quarto árbitro estava no meio campo, ele não tinha condição nenhuma de ver aquela jogada, saiu correndo lá para avisar o Voaden, que já tinha marcado o pênalti, porque foi avisado pela televisão, né? Eu também não entendi até hoje eu vi aquele lance 30 vezes, achei que foi pênalti às 30, né? Mas tem gente que diz que não foi, que pegou na bola primeiro, mas eu entendo que ele entrou com excesso de força, pegou na bola e no pé do jogador. Mas, enfim, a discussão do pênalti já passou a ser secundária, né? Porque o primário é o aviso que ele teve eletronicamente. E coincidência ou não, é a terceira vez que o Flamengo, né, o time da CBF, tem pênalti marcado e anulam, né? Terceira vez, foi contra o Avaí, acho que foi contra o time lá no Rio de Janeiro e contra o Santos. Quer dizer, só volta a pênalti contra o Flamengo, né? Então é complicado, né? Bom, para discutir esses outros assuntos aqui, nós temos convidados o João Vilela, comentarista, empresário, advogado, também o Armando Matos, comentarista e advogado aqui do programa, né? Ação e reação. Hoje, como é dia par, vamos começar pela direita. Então, João, queria agradecer você ter aceito o convite. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia Filete, bom dia doutor Armando. Prazer estar aqui com vocês. Armando de Mato Júnior, mais uma vez aqui, muito obrigado. Boa tarde, Filete. Boa tarde aos telespectadores, ao doutor João Vilela. Um prazer, mais uma vez, participar desse programa tão interessante com os meus amigos. Armando, aí o cara está precisando de emprego, vê um anúncio no jornal, é seduzido, eles pegam currículos nas padarias, a empresa, nas clínicas, vão lá no teu escritório. Armando, tem alguém que queria trabalhar aqui? Fala, tem esse rapaz aqui que se candidatou aí a faxineiro, a boy, a secretária aqui da minha empresa, essa menina aqui, tal, tá precisando, tal. Beleza, eles vão pegando os currículos, ligam para as pessoas vão lá no intuito de arrumar um emprego, tá? Oferece um curso de qualificação de R$ 360, prometendo um emprego, você faz o curso, paga os R$ 360 lá, um curso de 4, 5 horas lá, de repente, aquele sonho do emprego. Então, começaram a ter muitas reclamações e já tem acho que 12 ou 15 boletins de ocorrência sobre essa agência, essa empresa Jet Set. Isso é uma conduta muito antiga, não só na nossa região, mas no país todo. Essa específica eu não sei, não conheço, não posso falar profundamente porque não tenho ciência dos autos. Mas isso é uma conduta bastante antiga, que algumas empresas fraudulentas fomentam isso, captam essas pessoas através do mercado, da internet. O sujeito vai lá, precisa pagar uma taxa, um emolumento, alguma coisa para fazer um curso ou para um cadastro. Essa ainda fornecia um curso, algumas simplesmente para cadastro. Inadmissível, porque você trabalha com uma pessoa que está desempregada, está até passando necessidade. Então, no desespero, no afã, ela acaba conseguindo esse dinheiro e pagando para a empresa fraudulenta. Outro ponto importante para nós destacarmos isso também, você que está desempregado e pela internet apresenta um currículo, muito cuidado com os seus dados cadastrais. Digo CPF, RG, filiação, conta bancária, tudo que você fornecer, cuidado para quem você o faça. Eu não estou falando em compras, no e-commerce. Estou falando você fornecer os seus dados para um possível emprego. Possível emprego é nome e telefone de contato. Só isso. Depois, caso você efetivamente seja contratado, o departamento pessoal vai pedir a sua carteira de trabalho e os outros documentos. Então, muito cuidado com isso no fornecimento de dados pessoais, cadastrais, pela internet para empresa que você não conhece. Fica atento.
João, essa questão, como o malandro, né, o estelionatário é criativo, né? Porque ele pega da parcela mais que o cara está precisando de emprego, às vezes está sustentando a família, perdeu o emprego nessa crise de 14 milhões de desempregados, segundo o governo, e você, de repente, o cara pega R$360 de uma pessoa que já não pode, né? Pois é. Malandro tem toda a época, todo lugar, e nessa época de crise eles vão aumentando cada vez mais. Uma coisa interessante é que estelionato, né, vem da palavra stélio, do latim, que é camaleão. É aquele que se parece uma coisa, depois para outra, tenta dar uma vantagem para você, nesse caso, o emprego. Quantas a gente já viu aquelas pessoas do bilhete premiado, que fica perto do banco, passando como uma pessoa que não sabe como pegar ou está sem um documento para poder sacar o bilhete premiado? Quer dizer, tem toda vez, estelionatário é realmente complicado, são malandros que ficam fazendo, oferecendo 1000 vantagens. Essa empresa, essa G7, é G7 a empresa, Filete? G7. É uma empresa que está fazendo dessa forma, pegando um monte de incautos, infelizmente. E o doutor Armando colocou de uma forma importante: tomar cuidado até como se elabora um currículo. As pessoas não têm noção do que coloca um currículo. Eu recebi agora, quando a gente fez aquela contratação agora, Filete, e eu recebi muitos currículos, muitos. E as pessoas não têm noção de como fazer um currículo. Eu vi muitos, não foi uma ou duas, foram várias moças com fotos no currículo, feita foto de biquíni. Uma coisa que não tem sentido nenhum. Tirando isso, João, o currículo tá mal, ele é nota de corte para você? Não diga essa de biquíni. Não. Mas você mandou um currículo assim, com excesso de dados, tudo não é nota de corte. Não é nota de corte, né? mas tem que evitar um possível fraude por outras pessoas. Então tem que tomar cuidado com essa questão de como fazer o currículo. Não, claro que isso não é de forma alguma, mas as pessoas são coisas irrelevantes na hora que você vai entrevistar. Quando você vai entrevistar a pessoa, não importa se o RG dela começa com 20, com 30 ou com 40. Não importa se o CPF dela tem um número maior, menor, mais bonito ou mais feio. Isso não importa. Realmente assim são os dados iniciais para a pessoa poder realmente entrar em contato. Basta isso. E muito cuidado, às vezes a pessoa manda um currículo, coloca o Facebook lá, coloca o... Não faz nada disso, faz uma coisa simples, bem feita, objetiva, bem simples. Quanto mais simples, melhor. Não adianta fazer várias folhas, várias páginas, as pessoas gastam dinheiro... Não, simples, objetivo, bem feito. Escolaridade, idade, escolaridade, e manda para lugares que você sabe que não vai ter problema. CDL, por exemplo, a Câmara de Ginecologista de Santos, você pode mandar o seu currículo para lá, eles vão distribuir o currículo para os lojistas que estão precisando de pessoas. São empresas sérias, são entidades sérias que você pode mandar e deve mandar com toda tranquilidade. Então tem que tomar um certo cuidado com esses espertalhões que nós temos aí, infelizmente. Eu estava vendo outro dia, doutor Armando, que é fraude, não estou falando só de estelionato, mas a fraude é o crime mais cometido no Brasil. Talvez fraude contra seguros, né? Com tudo, contra tudo. Mas talvez seja o mais cometido no mundo, realmente. A pessoa quer fraudar alguma coisa, quer enganar de alguma forma. Porque a fraude é uma forma de enganar, né? Não deixa de ser. E a cada 15 segundos é cometido um crime como esse. Contra seguros, no Brasil ou no mundo? No Brasil. Em relação a seguros, então, você vê coisas alarmantes. As pessoas estão lá com o carrinho dela lá, pagando seguro, o carro já não vale aquilo que o mercado pede, que bota fogo no carro. Os caras de seguro são espertos, esses caras têm um pessoal que investiga realmente como que você está agindo. Tem gente que deixa o carro aberto para roubarem o carro, tenta fazer de alguma forma para que ele possa receber o dinheiro do seguro. Os caras pegam. Outro dia teve um rapaz no ABC que botou fogo no próprio carro. Acho que ele tá bom. Acho que ele tá bom da Serra, não é nem do ABC. Ele botou fogo num Palio antigo, lá ele não conseguiu o valor para vender, falou, o seguro vai pagar mais. Botou fogo lá, perdeu o carro, está incriminado. É isso que eu ia falar. Existe até um tipo penal. Claro. O doutor falou sobre isso. Existe um tipo penal, no Código Penal, obviamente, que é a fraude contra seguro. Outra coisa interessante, nós aqui no nosso país, aqui no Brasil, pagamos um seguro muito alto, porque seguro não absorve conta, repassa. É igual ao supermercado. Você vai ao supermercado, consome alguma coisa e não passa pelo caixa, não pensa que você não está pagando, não. Você está pagando e está obrigando que os outros consumidores paguem aquilo, porque o supermercado não absorve prejuízo. No seguro, interessantíssimo. O seguro é alto, é caro, porque esse repasse é feito para o consumidor. Claro. A seguradora sabe aquele X, tanto por cento foi fraude. Aqui ele não absorve, ele repassa. Porque às vezes o cara faz uma fraude bem feita, o seguro não pega, mas ele já sabe que a porcentagem é fraude. Ele vai pagar o fraudador.
Mas é interessante falar sobre fraude, o pessoal fala, fraude, eu não faço tal. Quando o sujeito transfere a multa, que é a sua multa, para a carteira CNH do outro, que não dirige. é fraude. Você está fraudando, passando para nome de pessoa falecida, isso é fraude. Existe uma delegacia em São Paulo especializada nisso. Muito cuidado com essas alterações de multa, porque estão pegando. As pessoas levantam, a polícia levanta, a investigação levanta, chega até sua porta uma intimação e depois você vai precisar explicar como é que você passou a sua multa para essa pessoa que você não conhece, que você não tem relação, porque alguém falou, olha, vai nessa pessoa que ele resolve. Cuidado com isso. É complicada essa questão, né? Como o João falou, tem gente que já morreu aí que tem mais que 2.000 multas, né? É complicado se pegar e se parar, né? É a questão da fraude. Como o Armando falou, a questão do aumento do seguro, que fica muito caro, porque o carro, cada vez a região tem mais furtos, roubos, então vai aumentando o preço. O seguro aumenta e nós pagamos a conta. Além do seguro, o preço normal, nós pagamos esse spread, porque a empresa não vai pagar. Ela fala, não, eu vou repassar isso para o meu consumidor. Já pensou se você trabalha com a tua esposa no consultório, no escritório lá, que no caso tua esposa é médica, recebe um currículo, uma foto da mulher de biquíni e tal? Já pensou como fica estranho, o negócio? Fica estranho. Fica um estranho. Vai dar problema. Vai dar problema. O João trabalha com a sócia dele lá, já pensou, viu aquela foto de biquíni, essa daí já foi pro lixo, já foi eliminada, claro, né? Claro, não. Essa já serviu de papel de rascunho, esse currículo aí. Pois é, na né? realidade, assim, falta um pouco de bom senso para as pessoas, algumas vezes é só bom senso que falta. Teve muitos casos que a gente liga para a pessoa e a pessoa não justifica e não vai à entrevista. Aconteceu várias pessoas. Conta no CDL. O Nicolau, bem, um abraço para ele, teve falando que ele fez 1.000 pessoas foram entrevistadas. Eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando. E não é verdade. 1.000 pessoas foram entrevistadas, Armando. É um dado interessante. E aí, ele vai explicar melhor. Aí depois selecionaram 15, pai. Aí nessas 15, não é na loja do João, não é no escritório não é no Filete, não é no teu escritório, é no shopping. Então você tem que fazer trabalhar ou sábado, domingo, aquele esquema de shopping, né? Desses 15 não sobrou ninguém. Eu falei, Nicolau, você tá brincando comigo, isso é verdade? Mas o que João? acontece, Filete? Você é diretor lá, né? Sim. Mas o que acontece? As pessoas às vezes têm uma ilusão que no comércio vão trabalhar em horário comercial. A maioria das pessoas quer trabalhar naquele horário comercial. Eu entro às 8, saio meio-dia, daí volto às 1, eu volto... É aquele horário padrão, não trabalhar aos sábados e domingos, elas querem ser secretárias. Secretária normalmente tem esse... Normalmente, não é normalmente assim, mas normalmente a regra é essa, secretária né? no escritório de horário comercial, que não trabalha sábado e domingo. Exatamente, uma cadeira para ficar sentado, uma mesinha legal e tal. Esse posto que é almejado muitas vezes. Só que no comércio nós temos tudo, menos horário comercial. Apesar do nome, horário comercial, nós temos tudo menos horário comercial. Nós temos os horários que os clientes querem ir fazer as compras. E isso é importante. Por exemplo, minha loja fecha às 8 da noite. Por que eu fecho às 8 e não fecho às 6? Porque o cara sai do trabalho às 6 horas e vai comprar. Exatamente, claro. O cara sai, pega um trânsito e chega na tua loja às 7 horas. Claro. E é um movimento de pico. O horário de pico é justamente o cara sai do trabalho, ele passa a tua loja, vou comprar um não sei o quê, vou comprar no horário de pico, né? E eu abro às 10. Por que eu abro às 10 e não abro às 8? Pico? Olha, o período da tarde, o vespertino, é o mais forte. Das 4 às 7 da noite, das 4 da tarde às 7 da noite, é o horário mais corrido na loja. E por que você abre 10 horas e não abre às 8? Que quem compra não... Justamente, a pessoa às 8 horas ou vai trabalhar já ou pode ser que é um pouco mais tarde. Então, esse horário do comércio, o comércio assim, o shopping é assim também. O teu público, ele não vai chegar, por exemplo, como o meu público, o cachorrinho passou mal à noite, não, vai é diferente, cedo. O seu público o teu é diferente. público, ele que vai comprar, ele vai tá mais... passeando, é um passeio. É mais à tarde, ele vai deixar pra fazer as coisas. É um passeio, a pessoa vai passear, precisa de um produto, comprar outro, uma lista de casamento, vai procurar uma coisa para sua casa. É uma coisa com um pouco mais de tranquilidade. É como o shopping. O shopping é assim. O shopping ainda fecha mais tarde, o shopping fecha às 10 da noite. Então, a grande questão é essa. As pessoas têm que ter uma noção de elas estão procurando um emprego em determinada área da forma certa. Se portar da forma certa. Bom senso. Bom senso já basta. Não precisa ser nenhum livro, nenhum especialista nisso. Veja, a pessoa vai procurar um emprego, coloca uma roupa adequada, não vai de chinelo, por exemplo, não usa uma mini saia, por exemplo, não usa um monte de maquiagem. São coisas que pegam mal na hora da entrevista. Você nem conhece a pessoa, pode ser que a pessoa nem seja assim. E a pessoa foi induzida nessa questão, não vai mascando chiclete, por exemplo. São coisinhas bobas, não precisaria explicar. Né? Toma cuidado com o Facebook, tem empresas que veem o Facebook. Muitas. Chega lá, o cara tá na praia numa rodinha lá, todo mundo com aquele cigarrinho pequenininho e tal. A pessoa não tá nem fumando lá, mas tá lá, a pessoa nem fuma, mas tá lá com os amigos dele, outro dia postou
4 horas da manhã numa terça-feira na balada. Ela tá desempregada, foi pra balada, arrumou comida gratuito, não tá fazendo nada de errado, mas o patrão vê aquilo e esse cara é baladeiro. Tal. Às vezes tem gente que olha o Facebook, né? Torna-se, infelizmente, algumas coisas parecem ser engraçadas, mas não são. Teve pessoas que chegou na parte da entrevista e tem alguma dúvida? Tenho. Quando começam as férias? Poxa, quando começar? Agora. Pode começar agora as férias, né? Não tem essa... É algo que não tem sentido. Vocês falaram sobre o Facebook, o departamento pessoal das grandes empresas, antes da contratação, eles fazem isso, viu? Receita Federal, doutor Armando. Sim. Receita Federal está de olho no Facebook. Foi dito agora, esses dias, automóveis importados, jeito que tem lancha, fica ostentando lancha, etc. A Receita Federal fica em cima. E mais, com relação à Receita Federal, o patrimônio no exterior agora também, né? Estão levantando as pessoas que compraram imóveis. Você pode comprar imóvel em outro país, declare. Não há problema algum. Desde que você ganhe o dinheiro aqui, declare, pague o fisco e você pode mandar o dinheiro para onde você quiser e comprar o imóvel onde você quiser. Mas algumas pessoas compraram imóveis e não declararam. Aí é crime. E como é que eles estão pegando isso? Como é que eles estão pegando esse cruzamento de informações com o americano? Tem várias formas. Nos próprios bancos, né? Os próprios bancos. Esse negócio hoje de paraíso fiscal está acabando, viu? Até vários países estão acabando com isso, por conta da lavagem de dinheiro. Esse é um ponto. Segundo ponto, Facebook. O jeito fica ostentando toda hora, que está lá nos Estados Unidos, na minha casa, na minha casa, na minha casa. O auditor lá da Receita Federal pega, chama, escuta isso aqui. Nós temos uma informação que o senhor comprou o imóvel realmente lá em Miami. O senhor está usando essa casa, nós levantamos, temos a informação do banco norte-americano. Oficializa o cartório americano. Oficializa, acabou, você vai pagar. E o outro lado também, doutor Armando, também é verdadeiro. Ela também vê, você está fazendo lá um churrasquinho numa favela, numa comunidade lá, numa laje, por exemplo, ela também vê e fala, poxa, esse cara aqui é laranja, porque ele tem uma conta altíssima aqui, o que ele está fazendo ali? Também tem o outro lado, vê o cara também numa situação um pouco mais simples, numa situação, várias vezes naquela mesma situação. Opa, peraí, esse cara é milionário, fazendo o quê aqui? As pessoas estão ficando sem privacidade. Ontem eu vi uma matéria bastante interessante, isso será o futuro, viu, Filete, doutor João Vilela, empresas começando a introduzir chips. Nos Estados Unidos, isso, Estados Unidos, nos funcionários. Peraí, não estou entendendo, isso é coisa de filme do 007. É o futuro. A empresa contrata uma especializada para inserir um chip no funcionário para monitorar os passos. Então, você é um vendedor ou você faz trabalhos externos, a empresa fica controlando onde você está. Então, não tem como você falar, olha, eu fui para o Gonzaga. Não, você não foi para o Gonzaga, você foi lá para a sua casa no outro bairro, lá na Aparecida. Eles vão controlar. E há uma discussão se é legal ou não é legal. Aqui no Brasil ninguém falou sobre isso ainda, está um pouco distante. Mas nos Estados Unidos, como disse o Dr. João Vilela, é algo que já está acontecendo. E digo mais, será o futuro. Até por conta de sequestros, de outros crimes, isso vai acontecer. Nós já somos monitorados de outra forma, pelo telefone celular, pelo carro, nosso automóvel. Nosso automóvel, quando você passa por pedágios, etc. Isso tudo já é monitorado. Alguns tipos de seguro também mandam você colocar no seu carro, Sim. Carros de alto valor, eles mandam a lei e falam, o seguro é 10 mil, mas para você pagar 5, num caso de... Você é obrigado a botar rastreador no você seu carro. rastreador do teu carro que já ajuda a gente e aqui. E o dono nem sabe onde é colocado. O dono do carro, ele entrega o carro para a seguradora e a seguradora introduz isso no automóvel e você não fica sabendo onde foi colocado o rastreador. Eles não falam. E tem uma coisa interessante também, é que hoje é a época da era da informação. Nós mudamos as eras. Já foi a era do vapor, a era das grandes navegações, já foram várias eras na humanidade, descobrimento e tal, e foram várias eras. Pedra lascada. Tudo, vai longe. Mas hoje nós estamos na era da informação, a venda da informação. E como eu disse o doutor Armando, a sua vida é totalmente rastreada. Hoje é completamente. Você entra na internet, você procura um produto, eles sabem que você está procurando aquele produto, essa informação é vendida. Bancos, infelizmente, alguns funcionários inescrupulosos, pessoas que não devem fazer dessa forma, fazem e vendem informações sobre você, sobre a sua renda, inclusive. Isso é muito comum, infelizmente, apesar do sigilo bancário ser um direito seu, vendem sua informação, sabem quanto você tem, como que você aplica, como é que você não faz, vende essa informação para outro banco, inclusive, às vezes o funcionário, o gerente quer ser contratado por outro banco, vende a carteira dele de clientes,
São coisas que acontecem no dia a dia. Se eu entro muito na sua loja no Facebook, eu fico entrando toda hora. Aí o Facebook informa, ele gosta muito de produtos domésticos, presentes, ele está sempre... Pode ser aí feito, o cara entra toda hora querendo comprar proteína, o cara faz musculação. Você acha que o dinheiro do Facebook vem da onde? Aí eles mandam para as fábricas desse produto para ficarem te oferecendo esses produtos que sabem que tem essa vibe, não é isso? Sim, mas você vê, essas questões... Ontem mesmo, o proprietário da Amazon passou o Bill Gates, depois ele voltou de novo para o segundo lugar dos mais ricos do mundo. Mas tem uma ideia da fortuna que esses caras têm, de ter essa informação toda? A fortuna é assim absurda. A nossa dívida brasileira, esse cara da Amazon poderia pagar 2 vezes a dívida brasileira, 2 vezes a dívida brasileira toda, que o governo tem anual, que esse déficit da Previdência, por exemplo, e ainda sobraria... Dívida interna também. Não, esse déficit da Previdência, né, que nós temos essa dívida aí. E sobraria ainda 20 bilhões para ele. Alguma coisa, então, né? Você imagina a fortuna, um país inteiro como o Brasil, que é um país rico, nós somos a 6ª ou 7ª maior economia do mundo, ele consegue pagar 2 vezes essa dívida que está quebrando o país todo, por causa, e ainda sobraria 20 bilhões. Imagina a fortuna que tem. Tu vê que tem gente que no trabalho consegue pagar tudo que roubaram da gente, né? Olha, todo mundo... sobre isso, dinheiro, as fortunas, elas estão acumuladas num número muito pequeno de famílias. A grande fortuna do mundo, ela é muito mal distribuída. Existem 40 famílias que detêm a maior quantidade de dinheiro do mundo. E o resto... Sobra para o resto. Sobra para o menos que resto, né? Então é isso, dinheiro está acumulado na mão de algumas pessoas. A doutora Armando, algumas pessoas não entendem por que está essa dívida no Brasil. São vários fatores, não é um só. Nós temos essa dificuldade hoje. Porque o dinheiro, se vê, as prefeituras estão quebradas, o Estado está quebrado, as empresas estão sem dinheiro. Esse dinheiro não está com a população. Onde foi parar esse dinheiro? Claro que tem o desvio, tem aquela subtração que teve na Petrobras, muita coisa. Olimpíadas, Copa do Mundo, mandaram muito dinheiro para fora, mandaram para Angola, para Moçambique, para a República Dominicana, para Venezuela, para Cuba, para o Panamá, para os Estados Unidos, inclusive, se só da JBS, ele conseguiu nosso dinheiro abrir 53 empresas lá, gerando empregos aos americanos. Ora, isso é muito errado. Agora, esse grande negócio, o grande buraco, maior buraco, são vários buracos, mas o buraco maior é do BNDES, que pega dinheiro no banco, nos bancos particulares, e empresta esse dinheiro, com o nosso dinheiro, né, dos nossos impostos, que são os mais altos do mundo, proporcional à eficiência do imposto, pega esse dinheiro e empresta para as empresas amigas do rei. Essas empresas que a gente sabe que estão aí nesses escândalos todos. Odebrecht, JBS. Com juros desse tamanhinho. E você que paga, eu que pago, nós que pagamos, todos esses débitos. É aí que está o grande gargalo. O gargalo está nesse ponto. Agora, por que não se mexe nessa ferida? Por que o mercado, apesar de toda a situação política e econômica do país, diz que o mercado está tranquilo? Porque quando você ouve a palavra mercado, não é o mercado que a gente imagina, o supermercado, as lojas, não é. São os bancos. Mercado é banco. Enquanto o Henrique Meirelles estiver lá como ministro da Fazenda, eles vão estar tranquilos, porque continua essa forma de pegar dinheiro com os bancos privados, que ficam felizes da vida, que recebem do governo. Nós estamos na taxa de juros, que agora que reduziu, nós somos a 3ª maior do mundo, que é um absurdo. 9,75 é absurdo, não tem nada igual. A primeiro lugar é a Rússia, que é uma situação terrível. Em segundo lugar, Turquia. E agora Brasil, nós estamos em segundo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, que é altíssimo isso. Então, os bancos estão tranquilos, por quê? Porque o Henrique Meirelles é uma pessoa de banco, é um cara que é de banco, que funciona no mercado e vai continuar mantendo esse sistema, que é pegar dinheiro com os bancos, o governo paga para os bancos e empresta para essas pessoas, e aí está o grande furo do país. Aí está quebrado o país por causa disso, também por causa disso. Armando, Polícia Civil passa por situação crítica na Baixada Santista, matéria Jornal Tribuna, Diário do Litoral, vários sites, aí G1 e tal. O fechamento do 3º distrito de Santos, na Ponta da Praia, das 20 às 8 horas, nos finais de semana e feriados, foi noticiado pelos jornais da região. É um detalhe da falta de investimento na Polícia Civil da região e do Estado. A crise passa pela corporação foi detalhada num e-mail enviado essa semana pelo delegado adjunto Valdir Antônio Corvino Júnior, para todos os departamentos regionais. Então, chegou uma mensagem para reduzir custo e tal, e a gente, por exemplo, se tiver alguém que
Uma mulher, por exemplo, foi vítima de uma agressão na Zona Noroeste. Ela tem que vir para a cidade, então ela está sem dinheiro, como é que ela faz? Se tiver um problema na ponta da praia, está fechado o terceiro DP, e você que trabalha na polícia e age na área criminal, como é que você vê esse desmantelamento da Polícia Civil? Esse desmantelamento não é só na nossa região, como foi divulgado, é em todo o estado de São Paulo. Muito triste isso, porque a Polícia Civil é aquela que vai produzir a investigação após o crime. Ela não trabalha preventivamente, ela trabalha após o crime, nem ostensivamente. Quem trabalha ostensivamente é a Polícia Militar. Após o crime, a sua comunicação, a investigação sai a campo e tenta esclarecer o homicídio, o roubo, o furto, o estelionato, qualquer tipo penal inserido no nosso código. Ponto. O que está acontecendo? A polícia está envelhecendo. O governo, o atual governador, o PSDB está no poder há 22 anos, desde 95, não investe na Polícia Civil. Ela está sendo sucateada nesse longo prazo, 22 anos. Então não é assim, a falar, olha, não posso projetar algo, não posso pensar em melhor, porque eles detêm o poder há 22 anos. O que acontece? Com essas alterações na Previdência, o policial que já tem tempo, ele pega a chuteira dele e vai embora. Aquele que está para alcançar aquele tempo, ele até prefere sair numa condição um pouco inferior, não atingir o topo da carreira, mas garantir a aposentadoria dele sem precisar trabalhar mais 8, 10 anos. Então o que acontece? O contingente diminui, muitos policiais trocam de carreira, fazem concurso, vão para outros lugares, né? Aqueles que já têm mais idade, já não almejam isso, etc., permanece. A polícia envelheceu. O governo não faz concursos novos, a polícia não é aparelhada de forma digna, tanto em viaturas, como em telecomunicações, como em instalações. Quem paga essa conta, literalmente, não é o governador, é a sociedade. Realmente, Filete, como você disse, a pessoa que mora na Zona Noroeste e acontece algum problema de madrugada, ela precisa dirigir-se até a central de polícia, que é no Palácio da Polícia, na Avenida São Francisco. Né? Pessoa que mora na Ponta da Praia, também um bairro distante do centro, a mesma coisa. Por quê? No período noturno, só apenas o primeiro DP, seria ali na central de polícia, a CPJ, do prédio do primeiro DP, existe um delegado de polícia. O 7º DP abre à noite, mas não tem delegado de polícia. Você não pode confeccionar um auto de prisão em flagrante. Você não pode confeccionar uma ocorrência mais vamos assim, complicada. Então, isso é muito ruim para a sociedade e esse investimento precisa ser repensado. Esse ofício foi feito pelo delegado geral adjunto, né, que mandou para todos os diretores uma contenção, para que os diretores passassem para os seus seccionais e os seccionais para os seus titulares de unidades, que redimensionasse a estrutura, funcionário, viatura, até combustível, gente. Então, nós chegamos ao ponto de termos dúvidas se viaturas vão poder rodar para atender ocorrências por conta de combustível, por conta de papel para se lavrar, boletim de ocorrência, prisão em flagrante, telefone. Gente, isso é um absurdo, você permitir que a sociedade fique sem polícia, fique sem saúde e sem educação. É exatamente isso que o governo do estado de São Paulo está fazendo. Mas não fica sem imposto, né? Porque o imposto continua dando e cada vez mais. Dia a dia. O que eu vejo, assim, nos outros países que deram certo, né? Os países do primeiro mundo, o sistema de polícia é um sistema preventivo, que nós não fazemos, é claro. A polícia civil é a polícia judiciária, aliás, deveria estar ligada mais ao judiciário, como ocorre em vários outros países, se ligar a polícia em si, civil. Na verdade, a Polícia Civil não poderia ser uma polícia com carro, por exemplo, com escrito Polícia Civil. É a polícia que investiga. Ela tem que ser discreta, ela não pode aparentar. Hoje em dia tem colete escrito Polícia Civil. Horas, é o cara que tem que ser mais discreto possível, porque ele vai ser investigador, ele vai investigar realmente. E tem que ter uma organização muito grande, que a base das provas saem dali principalmente. Quem investiga está ali. E é fundamental você ter uma polícia bem paga, bem preparada. E tem alguns dados que eu acho que são interessantes. Eu não sei se certas coisas são feitas de propósito ou não, mas funcionam para o governo, né? Santos passou de 27ª para a 10ª cidade mais segura. Justamente quando fecharam as delegacias. Será que ficou mais segura ou as pessoas fizeram menos boletins de ocorrência? Menos notificações. Porque as pessoas acabam não indo até o prédio central
no centro da cidade, que aliás podem ser assaltadas mais uma vez, né, se for o caso, que ali a região também está bem perigosa, para fazer a sua ocorrência. Acaba deixando para lá. Foi assaltado aqui, não vai pegar o seu carro, pegar um ônibus, pegar um táxi para ir lá fazer a... Não, deixa, já levaram, estou vivo, vou continuar. É um conformismo que as pessoas têm, até com uma certa razão. Agora, você não ter as delegacias espalhadas pela cidade como deveria ter, é a grande falha. Então as pessoas se sentem inseguras, essas projeções, esses cálculos dizendo que as cidades são mais seguras, tudo mais... Eu não vejo que seja bem por aí. Não acredito nisso também. Qual foi o milagre que aconteceu? Não Então, acredito tá, nisso. tudo bem. Passou de 27ª para 10ª. O que aconteceu? A única coisa que eu vi acontecer foi fechar mais delegacia e sucatear a delegacia. Ora, você tem que tomar um certo cuidado com isso, porque é uma das partes mais importantes. É ela que permite retirar das ruas as pessoas que estão cometendo os crimes, para que a polícia militar depois não sofra de novo e ficar enxugando gelo. Porque sem provas bem feitas, a justiça vai absolver com muita facilidade. E a polícia militar vai continuar enxugando o gelo, que prende o cara, leva o cara para lá, solta o cara, volta o cara de novo. Quer dizer, é aquela história de sempre. Então, no Brasil, nós temos leis frouxas, punição completamente vazia, pouquíssima punição. Quando é executada a punição, vai para um presídio que está o crime organizado comandando. O crime organizado ele tem que ser combatido pela Polícia Civil, porque ela é quem vai investigar o crime organizado, quem mais investiga. A Polícia Militar ela tem apenas ostensiva, ela vai até o lugar e passa ali. Ela está ali armada daquela forma toda, com uniforme, para você ver que tem polícia ali. Mas a função dela não é investigar, quem investiga é a Polícia Civil. E está sendo sucateada no estado mais rico da federação. Isso não pode acontecer. Afora os salários, né? Os salários, então... Essa semana do jornalista policial, o Veloso Fúquia, escreve no jornal A Tribuna todos os dias, na página policial, e ele entrevistou não sei se ela é secretária ou presidente, não sei o cargo dela, do sindicato, lá dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Presidente do sindicato. Exatamente. E ela disse, o Estado de São Paulo hoje é o que menos paga. É o que mais arrecada, é a locomotiva do país e o que menos paga. Então, o que acontece? Aquele jovem saído dos bancos da faculdade, sonhava em ser delegado de polícia, ele até consegue, passa no concurso, rapidamente ele estuda e vai para outra carreira. Talvez nem uma carreira que ele tivesse tanta vontade, mas ele vê no salário dele, porque ele está vendo a Polícia Civil, nós estamos vendo a Polícia Civil. O que é a Polícia Civil? É a Polícia Federal, a União tem a Polícia Civil dela, que chama-se Polícia Federal, que está aí todos os dias fazendo operações. Por quê? Porque investiram, colocaram dinheiro lá. No estado de São Paulo e nos demais estados, a Polícia Civil ela investiga. E muito bem dito aqui, muito bem falado pelo Dr. Vilela, a investigação ela é feita com as provas, com materialidade. Quando isso é mal elaborado, esse caderno apuratório é levado para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, que às vezes não tem o que fazer, a não ser propor o arquivamento, ou mesmo após a instrução criminal, quando não há provas, absolver. Então perdeu-se tempo, dinheiro, e no final a pessoa ainda é absolvida. Por quê? Porque a prova não foi constituída, a perícia foi mal elaborada. E o que acontece? A absolvição, o criminoso retorna ao centro. Até porque não é função da PM fazer investigação, a PM vai colocar lá. Aí não tem uma investigação precisa, falta de prova, pró-réu, né? Exatamente. Já viu. E aí quem paga a conta? A sociedade, que não pode sair na rua, não pode comprar um carro que terá seu carro furtado, roubado, não pode acessar a internet. Aumento de seguro. Aumento de seguro. A conta, gente, é sempre para o lado mais fraco, para nós. Nós já vimos aí que pagamos a conta com o Temer aumentando 41 centavos a gasolina. Nós vamos a um breve intervalo. Já tem muitas pessoas se comunicando através do WhatsApp, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, sexta-feira, dia 28 de julho de 2017, o ano que está passando rapidinho, né? Muito rápido, férias de julho da molecada já acabou, né? Um dia ensolarado em Santos. O sol até aqui para inverno, tá ficando o sol até 5h15 da tarde, né? Eu sempre vou mexer nos canis da minha clínica lá e no inverno, no comecinho, 3 horas já não tinha mais sol. E hoje, 5h10, 5h15, até que o sol está sendo gentil com a garotada, com as mães que estão aí de férias, curtindo a nossa Baixada Santista, né? Bom, temos muitas perguntas aqui. Tem nosso amigo aqui, Uriel Vilas Boas, vereador sem salário, palmeirense, está triste com a eliminação do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras não perdia, mas que não levava também. Uriel Vilas Boas, o Santos também está aqui, querendo complicar para o Flamengo, aquele pênalti marcado, e depois o quarto árbitro, Armando, o quarto árbitro foi lá do meio campo, nem de luneta você vê, foi lá falar pro árbitro que não era pênalti. Ouviu da televisão, né? O repórter da Globo, parece que tem uma filmagem do repórter da nossa co-irmã Globo, né? E falando para que não tinha sido pênalti e tal, e o Voaiden caiu nesse golpe, né? Coisas do futebol, parece que o Santos já está recorrendo disso, tomara que efetivamente consiga, mas são coisas do esporte. Do esporte. Bom, o Uriel quer saber, João, o que a OAB, os empresários, a classe política tem feito na sociedade para esses problemas da Polícia Civil, né, que está sucateada. Na verdade, nós ficamos falando, mas só ficamos no discurso. Ele diz nós, a população toda em geral, né? Uriel, não tem muito jeito, nós só podemos reclamar. O manda do governo do Estado, o dinheiro do governo do Estado. Nós pagamos impostos, que já é muita coisa. Aliás, pagamos até bem demais. Mas o governo não usa dessa forma. Na verdade, nós temos que mudar o sistema todo, inclusive a partir da Constituição. Nós temos a Polícia Federal, você vê que a Polícia Federal funciona razoavelmente bem em relação a essa parte toda, tal, mas ela não tem essa função. Você não vai ver a Polícia Federal investigando o crime comum na rua. Você não vai ver a Polícia Federal pegando, por exemplo, ostensivamente ali o bandido na hora. Não tem essa função. Ela investiga, mas ela vai estar lá só aqueles crimes federais que são separados. Nós temos que mudar esse nosso sistema, criar a polícia judiciária, na minha opinião, ligado ao poder judiciário realmente, tirar esse parte do governo do Estado, refazer uma reforma judiciária principalmente, que também tem muita coisa errada ali, fazer uma polícia judiciária. E a polícia militar transformar em polícia estadual, com os estados realmente. Aliás, eu sou a favor, eu não sei o que o doutor Armando pensa, mas eu sou a favor porque o Código Penal ele é privativo da União, a legislação do Congresso Nacional. Ele é privativo do Congresso Nacional legislar, mas ele não é exclusivo. Ou seja, o próprio Congresso poderia deixar os estados fazer a sua legislação penal, como acontece em estados maiores, em países maiores. Estados Unidos é assim, cada estado tem a sua legislação penal e cada um arruma o seu problema. É claro que, por exemplo, você tem uma legislação mais adequada. O Mato Grosso vai ter o maior problema de invasão de terras, de problemas com terras, com índios, com aquilo mais. Santa Catarina vai ter outros tipos de problema. Rio Grande do Sul, outros tipos de problema. No estado do Nordeste tem outros tipos de problema. Os estados do Norte tem outros. Então, deixar cada estado fazer sua legislação penal realmente, porque o Brasil é muito grande. Talvez seja o único país do mundo com o tamanho que o Brasil tem, com exceção à China. A China também é uma questão central, mas é diferente o sistema chinês, muito diferente do nosso. Mas nós temos que mudar esse sistema, até para ver formas que estados usam que dão certo. Porque hoje nós somos engessados na legislação penal. Lá no Congresso Nacional, que vocês sabem como é que trabalha o Congresso Nacional, e você não consegue melhorar isso no Estado. A vida acontece no município e no Estado. Nós temos que mudar esse sistema. O erro que nós estamos cometendo, vamos continuar cometendo se nós não mudarmos. É um aviso para que tenha mudança. Temos que mudar, fazer de uma forma bem diferente. E, Uriel, não adianta, o máximo que a gente pode fazer é reclamar e votar melhor. Mas na eleição você sabe como é que é, sabe muito bem como é que é. Quem acaba despontando na eleição são aqueles mesmos de sempre. Beleza. Então essa questão aí da OAB é uma questão complexa, né? Foi o que acabou de falar aqui, doutor Vilela. A OAB ela pode peticionar, ela pode pedir, pode entrar com ações, mas efetivamente quem tem a chave do cofre é o Estado, entendeu? Quem paga é o Estado. Agora, muito bem dito aqui, o problema das polícias, futuramente, essa é uma tese minha, a municipalização das polícias. Sim. As guardas municipais que estão sendo constituídas, passaram a ser constituídas desde 88, lá no artigo 144 da nossa Constituição, que efetivamente criou ali a guarda municipal. Futuramente,
cada cidade terá a sua polícia ostensiva, municipal, como nos Estados Unidos. E o Estado será detentor da investigação, que será uma polícia judiciária atrelada ao Poder Judiciário, que encaminhará a peça acusatória, o inquérito policial, ou o nome que queiram chamar nessa época, diretamente ao Poder Judiciário, passando pelo crivo do Ministério Público, é claro. Mas, lembrando que o Estado não tem condição econômica de bancar todas as polícias, em todos os municípios, com uma quantidade altíssima de crime crescendo, população crescendo. Cada cidade vai ficar responsável pela sua segurança, pela polícia ostensiva, que seria a Guarda Municipal, e o Estado, não com esse nome de Polícia Civil, Polícia Militar, Estadual. Polícia. Estadual. Polícia, como nos Estados Unidos. E a Polícia Federal naqueles crimes do interesse da União. Como foi dito aqui, a Polícia Federal ela só atua no interesse da União, não dos estados e não do município, só no interesse da União. É o futuro, está aí, e as guardas municipais estão muito bem aparelhadas hoje, muito bem treinadas, e eu entendo que esse será o nosso futuro para a segurança pública. E aí nós temos que mudar, antes de fazer isso, nós temos que mudar o nosso Código Tributário, uma reforma tributária muito clara, porque hoje as prefeituras estão encampando uma série de coisas que elas não teriam nem a competência para fazer. Questão das praias agora, né? A Guarda Municipal, teoricamente, que agora já foi um pouco mais ampliado, mas ela teria que apenas cuidar do patrimônio da prefeitura. E hoje ela está fazendo uma ronda, na realidade. Sim, trabalhando como polícia mesmo. Trabalhando como polícia. Na realidade, nós temos que mudar, porque a prefeitura, dos entes federativos, ou seja, do Estado, do município e do governo federal, ela que menos recebe são as prefeituras em impostos. E está ficando com muito encargo. E ela está com muitos encargos. Ela tem que criar o hospital, nós fizemos o Hospital dos Estivadores, um gasto de 10 milhões por mês para a Prefeitura de Santos. Nós pagamos 60 milhões pelo prédio. A creche, o colégio, o asfalto da rua, a poda da árvore, a limpeza, agora a praia. A praia também. Agora, a praia é importante, inclusive, voltar para ser por município. Mas nós temos que fazer um novo sistema. Por que acontece? Hoje a prefeitura tem que fazer tudo, não recebe tanto por isso, tem que ficar pedindo para o governo federal, governo estadual, verbas para vir a verba realmente para cá, gasta muita energia e tempo com isso, inclusive, e acaba deixando de fazer obras importantes. O Estado tem que ter uma outra função, não essa que nós temos atualmente. É só olhar, não basta ser muito inteligente, não precisa ser muito inteligente, basta olhar para os países que deram certo. Olhe para o Canadá, olhe para os Estados Unidos, olhe para países da Europa, olhe para países que deram certo e veja como é que funciona. Esse sistema é mais ou menos prático, não tem muita... a gente coloca muita firula na coisa, né? Nós temos que mudar o sistema. Olha, é simples assim. Dá para fazer um sistema mais simples? Dá. E os estados têm que ter uma certa competência para cada estado realmente legislar de uma forma mais própria. Porque ficar concentrado em Brasília, fica essa loucura. E a maior parte dos impostos vão para onde? Governo federal. E o governo federal faz uma besteira, atinge todo mundo. Então, quer dizer, menos poder para o governo federal, mais poder para os municípios e estados. O nosso amigo Moisés Fernandes, também que é comentarista, está vendo o programa. O Fábio, o vereador Carabina e a Fabiane de São Vicente parabenizam o programa. Também aqui o nosso amigo Vladimir, do Jardim Santa Maria, primeira vez que participa. Ele já é telespectador aqui no programa, da reprise às 10h30 da noite. Ele pergunta para o Armando: Armando, eu fiz o concurso para a Fundação Casa no final de 2014. Já passou 2015, 2016, estamos no final de 2017 e nada. Não estão precisando de funcionários na Fundação Casa? Concurso estadual aqui. Vladimir, boa tarde. Sua pergunta é bastante interessante e no nosso intervalo aqui nós estávamos até brincando, né? Que o Estado faz exatamente isso, essa forma de estelionato, de buscar o dinheiro desses profissionais, esses futuros profissionais, através do concurso público, mas não faz porque não tem o espaço, não tem a vaga, mas faz o concurso. Toma o dinheiro dos senhores, a inscrição, mas a vaga não existe. Ou existe e eles não querem criar, né? Existe lá a lacuna, mas não querem criar. Eu entendo que o senhor deve procurar o Ministério Público de São Vicente, procura lá o pessoal da Vara da Fazenda, Fazenda Pública. Jardim Piratininga é Santos, né? Desculpa, você falou São Vicente. Santos. Não, desculpa, é Fabiane de São Vicente e ele é de Jardim Piratininga e Santos. É indo para o Casqueiro. Se o senhor tiver condição de contratar o seu advogado, muito bem. Se não, procure diretamente a Defensoria ou o próprio Ministério Público, que atua na Vara da Fazenda da sua cidade, para promover uma ação contra o Estado, porque o senhor pagou, foi aprovado e a vaga está quase terminando, que são 2 anos
prorroga-se por mais 2 anos. Já está no final, quase. Está no finalzinho. Tá No final de ali 2018. nos 15, tem mais 16, um ano. 17, 18. Tem mais um ano e meio, né? Um ano e 5 meses. Está ali nos estertores. Então procure o seu direito, senão o senhor foi aprovado no concurso, mas não vai levar. João, a Jet 7 então pode ter aprendido com o governo Então, também? a G7 está fazendo igual que o governo faz, na verdade. Pô, porque o Essa Vladimir, empresa- a gente comentou Vladimir com a passou empresa. e não levou, A né? gente começa com uma empresa que acabou de criar cometer um crime aqui com as pessoas aqui na Baixada e o governo do estado faz igual. Você sabe que eu passei por isso já? Pouca gente sabe, eu fiz técnico em mecânica, curso técnico em mecânica, e eu prestei um concurso para a Sabesp. Isso nos idos de, acho que de 89, não sei, passei. Passei no concurso, já fiquei feliz da vida e até hoje estou esperando esse concurso aí da Sabesp aí. Passei no concurso, em primeiro lugar em Santos, na cidade de Santos eu fui em primeiro lugar, e até hoje não fui chamado, fui lá e comparecia, não é que eu deixei correr solto. E acabei perdendo, claro, isso foi em 1989, olha o tempo que faz. E quando você passa no concurso, fala, poxa, passei. Estaria Quando eu vou aposentando assumir? já, hein? Estaria 28 anos. aposentando já. Olha, graças a Deus não me chamaram, mas por um mas lado você foi bom. Você foi um filizado que trabalhou com comércio e tal, acertou, errou e acertou agora e foi. Mas e Mas se é um você absurdo, não, mas e é se um você não tivesse absurdo. conseguido, né, João? Pois é, os caras pegam lá o dinheiro do concurso, fazem toda aquela história, as pessoas se empolgam em fazer, às vezes fazem concursos, fazem cursinhos para prestar o concurso, e no final das contas acabamos sofrendo a mesma coisa que essas empresas de fachada, essas empresas fajutas aí de contratação que na nossa região aqui fazem, o governo do estado fazendo igual. É absurdo, né? João, o professor Cavalcante, personal trainer, aí, uma liderança na educação física aqui da Baixada Santista, um currículo digitado numa lan house, imprimido, também existem várias referências, como o número de alguns documentos, telefones. Havendo uso indevido dessas informações pela lan house, quem resolve, Armando? Polícia, fórum, abraços. Na opinião dos convidados está excelente. Como colocar para os políticos essa mudança? Só nas eleições, né, Filete? E aí já mudou de assunto. Ele falou que essa mudança de postura tem que ser através de eleições. Mas ele está perguntando antes, quem resolve essa questão, Armando, no caso de Lan House, de se apropriar desses documentos? E falando para o João que qualquer currículo, a pessoa tem que pôr um telefone, tem que pôr alguma coisa que sempre serve de interesse para algum vagabundo, colocar né? um telefone, colocar um e-mail, mas não colocar número de CPF, RG, conta bancária, número de PIS, PASEP, Número da carteira de trabalho. tipagem de sangue, nome da voz, isso não precisa. Que ainda tem fundo de garantia para receber? Não tem, isso não precisa. Você precisa colocar o seu nome e o local onde você possa ser localizado, através de e-mail, de endereço ou de telefone. Só. Maiores dados, complica muito. Agora, com relação à sua pergunta da Lan House, em primeiro lugar, precisa saber se a Lan House que utilizou, se ficar aprovado isso, muito simples, procurar a polícia local daquele bairro, a polícia civil, polícia judiciária, para confecção de boletim de ocorrência e para instalação de inquérito policial, se for usado até um crime de estelionato. Agora, se esse currículo foi pulverizado ou na internet ou em empresas, vai ficar muito difícil de se descobrir com exatidão, com precisão, quem utilizou. Agora, falando sobre os nossos dados que são vendidos, né? Eu tenho um colega de profissão lá no meu escritório e ele atingiu os 20 pontos da CNH. Então chegou na casa dele uma notificação para ele se defender. Olha, você está aqui com 21, 22 pontos e você precisa se defender, senão sua carta será cassada. Uma semana depois, chega um impresso de uma empresa que faz recurso. Gente, tá na cara. Como é que a o empresa próprio soube? Estado, que é o próprio Estado, que o notificou que está vendendo essa informação. Ou sabendo ou não sabendo, mas alguém do próprio Detran que pegou aquela informação. Olha, vamos notificar hoje 150 mil motoristas. Notificaram. Uma semana depois, a empresa manda uma carta para a casa dele, para o mesmo endereço, com o nome completo dele, com os dados dele, sabedor que ele estava em vias de perder a sua carta. O próprio Estado faz isso. Ô, Armando, e como é, por exemplo, a pessoa, acho que o programa aqui está tendo, o Moisés Fernandes mandou um abraço para vocês também. Obrigado. O Rick Santos também está vendo o programa da Rádio 102.1, que agora vai passar para 91.7, né? E como é que faz, por exemplo, hoje em dia, né, aqui a Cristiane está falando, em Santos é uma verdadeira indústria das multas, os pessoal da CT está ficando escondido, segundo a Cristiane do Imbaré. Mas como é que fica? Você tem 20 pontos, você passou no sinal vermelho, parou no lugar errado lá, 20 pontos, que não é tão... Veja bem, o ideal é não ter nenhum ponto. Mas às vezes tem um deslize e tal. Acontece. 20 pontos.
E mais, 21. você, Qual a acontece com defesa? quem dirige só, viu? É. Só com quem dirige. Quem anda de Uber e Cabify ou táxi não tem isso. Não vai acontecer. E como é que a gente chegou a carta. Esse cliente, amigo, foi te procurar. Armando, ó, você faz essa parte de defesa, como é que eu me defendo aqui? Tal. Como é que existe defesa para isso ou não? Existe. Nesse ou caso não tinha que ter sido específico, nas multas? Esse caso específico foi um colega do próprio escritório, também advogado, que recebeu a notificação do órgão de trânsito e dias depois de uma empresa. Agora, com relação à multa, com toda a multa, quando você recebe, no período, você foi multado hoje, pegou a sua imagem aí no radar, ou foi anotado, o órgão de trânsito estadual, municipal, tem até 30 dias para te notificar. Se fizer após 30 dias, você vai recorrer, a multa não tem validade. Mas dentro do interregno de 30 dias, você recepcionando a multa na sua casa, faça o recurso. Assim, olha, multado porque não estava o farol aceso. A maioria dos carros hoje, dos carros mais novos, modernos, é automático. Você ligou a chave, o farol acende. Né? Mas pode estar queimado, né? Pode estar queimado, mas se for um carro novo, aparece lá no painel, lá, o farol queimado, isso é muito comum. Então, existem muitas multas que são exagero do funcionário do trânsito. Se for radar, verifique se o radar está aferido, se a validade da aferição está ali. Como é que ele vai ver isso? Um site? Na multa tem. Sai na multa. Na multa Tá. tem esse metro. Inclusive, aliás, judicialmente, aí você não consegue fazer administrativamente, Sim. mas você pode pedir judicialmente, eu quero a comprovação da aferição no prazo de 6 meses, porque tem um prazo também. Sim. Então, e tem que bater, porque todos vêm com o número que foi feita a aferição, mas a maioria não foi feito no prazo certo. Mas teve um comentarista hoje na rádio que comentou isso, que ele fez uma ação, aí pediram um audito, ele falou que não fez, aí disse que o carro dele era rastreado, pediram uma perícia do rastreamento, ele pagou 3 mil em juízo para perícia e tal. Aí foi passando, está 6 anos esse problema, né? Aí ele foi renovar a carta, não conseguiu renovar. Teve que entrar com o quê? Com mandato de segurança. Mesmo com o mandato não queriam renovar. Aí ele fez, depois de muito trabalho, ele conseguiu renovar. Tem que renovar, é hora judicial, né? Então, mas olha o trabalho para quem não é, no caso, Claro, quem não é advogado. Trabalho e caro, né? Caro. Então, custa dinheiro isso. eu ponho uma ação com o Armando lá. Depois de 4 anos eu vou renovar minha carteira é bloqueada. Eu tenho que fazer um mandato. É trabalhoso. Isso tem custo, porque o profissional precisa se deslocar, estudar, trabalhar, isso é muito caro. Agora, realmente, a indústria da multa, ela está fazendo com que os municípios sobrevivam. Que é uma arrecadação. Se o pessoal fala de caça-níquel é fichinha perto disso é multa. Então, você está andando ali. Ontem eu fui a São Paulo, um negócio incrível. Você sai da Ricardo Jafé, quando você ingressa na Imigrantes, naquele espaço entre a Ricardo Jafé e a Imigrantes, 70 por hora. É impossível. Onde tem aquele imigrante, aquele centro de exposição imigrantes. Isso. Embaixo ali tem. Então, justamente. Tem vários radares ali. Tanto da pista de carro dos dois de lá. lados. E a pessoa está vindo a 120, aí logo em seguida tem uma placa 90, 80, 70, mas assim, é pisando no freio. Foi aí que pegaram, né? Não, o que me pegaram foi uma interessante. Na subida da Imigrantes, tem uma placa bem grande ao lado da balança ali. 100 por hora. 120 por hora. 100 por hora ou 120 por hora? Veículos leves, 100 por hora. 100 por hora. 100 por hora. Isso. A multa que eu recebi, eu estava 89 por hora. E a multa mostrava a placa. Falei, ganhei essa multa, né? A placa tá 100. Eu tô no meu carro, a multa é de 89, mas ali é logo em seguida. Quer dizer, a placa é um pouco após, mas assim, 10 metros após ao radar. Mas isso é uma pegadinha. É pegadinha. E a outra placa, que dizia de 80, depois eu fui ver quando passei mais uma vez, aí presta atenção, é lá embaixo na serra, nem começou a subir ainda. Quer dizer, a pessoa nesse meio do caminho já nem lembra qual é a velocidade que está lá e continua indo uma velocidade... Está 89, não é nada fora da... Muito pelo contrário, é totalmente compatível. Compatível. Né? Mas é pegadinha, tem muita pegadinha e as prefeituras, o Estado, tá usando isso e fazendo coisas que não acabam. Mas o teu recurso sempre é indeferido. Até drones hoje, hein? A Polícia Rodoviária Federal está utilizando drones para fotografar os veículos que ultrapassam a velocidade compatível. Então fica até incontestável, porque é fotografado. Você fala, não tem como, eu estive lá e ali era 80, você passou a 110, você foi multado. Eu não tomo essas multas aí, porque meu Fusquinha só vai até 80, então ele sobe devagarzinho lá. A Regina Lúcia Villani está ligando para mandando um abraço para todos aqui. O Gesto de São Vicente, não há tempo para mais nada, só para agradecer o João, o Vilela, o Armando, todos que estiveram com a gente no programa, na reprise às 10h30 da noite. Muito obrigado. Um excelente final de programa
final de dia para vocês e um ótimo final de semana que vocês merecem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até breve.